Iniciado, Leonardo? Também? Aprovação iniciada, presidente. Encerramos o julgamento dos processos do dia 18 do 11, período da tarde. Então, submeto a turma para ser apreciado para que antecipemos o julgamento na ordem sequencial dos processos de amanhã, 19, período da manhã. Todos concordam? Ok. Então, vamos iniciar com o item 192 da pauta, final 2012-27, recorrente Queiroz Galvão Alimentos. Do relator Márcio Costa. Com a palavra, relator. Obrigado, presidente. Senhores, conselheiro, por favor, eu fiz uma planilha em Excel como guia para a gente seguir nos votos, nos processos que são semelhantes, mas que têm peculiaridades entre eles. De fato, vou começar a relatar o item 192, final do processo 2012-27, que é o primeiro também da planilha. Então, trata-se de pedido de ressarcimento de crédito. Só antes aqui de começar, eu vou ler o relatório desse processo, mas pelos demais, só vou entrar nos itens que são, nas rúbricas, né, que são diferentes, ou nas preliminares também, que possam vir com alegações diferentes. Mas esse, como eu vou eleger para ler o relatório, para que os senhores e senhoras aí também entendam bem do que se trata. Então, trata-se de pedido de ressarcimento de crédito da contribuição para o financiamento da Seguridade Social por fins, no caso, do processo do 92.423, onde a DRF reconheceu o crédito no valor de 126.704,12 e homologou integralmente as DECOMPs. Estão listadas aí. E homologou parcialmente até o limite do crédito a 87, final 87,20. Do relatório fiscal. Para fins de análise do pedido de ressarcimento, a DRF intimou a contribuinte a apresentar a seguinte documentação: planilha de composição dos créditos apurados no primeiro, segundo, terceiro e quarto TRI de 2006, acompanhadas das notas fiscais de aquisição dos insumos, serviços, comprovante de despesa de energia, despesa de aluguel, equipamentos locados de pessoa jurídica, despesa de armazenagem de crédito de operação de venda, devolução de vendas e outras operações com direito a crédito. A autoridade fiscal informa que, em sua resposta, a empresa apresentou planilhas acompanhadas de cópias de notas fiscais de aquisição de bens e comprovante de despesa de energia elétrica dos meses de abril, maio e junho de 2006. Não foram apresentados comprovantes relativos a serviço utilizado como insumo, aluguéis de máquina, equipamentos e outras operações com direito a crédito. A autoridade fiscal relata que nas planilhas apresentadas verificou a inclusão indevida de despesa com combustível não empregado no bem produzido, aquisição de ativo, material para análise de químicas e despesa de energia em ligação residenciais. Valores que foram glosados e excluídos do cômputo apurado que serve de base para a determinação do crédito ressarcível. Considerando como limite máximo ou valores declarados, ou os valores somados dos comprovantes apresentados e não glosados, a autoridade fiscal apurou o crédito total de R$ 129.655,03, no qual descontou a COFINS a pagar no mês de junho, no valor de R$ 2.950, restando assim a importância de R$ 126.704 para ressarcimento da compensação. Na manifestação de conformidade, a recorrente contesta as glosas realizadas com fundamento na falta de comprovação de origem do crédito, alegando que os créditos não admitidos estão contabilmente lançados nas contas indicadas nas cópias do livro Razão e do Balancete, já apresentados ao fisco, e ora novamente em anexo defende que eventual ausência da entrega de alguns documentos solicitados não pode sacrificar o direito do
crédito que lhe é legalmente assegurado sob pena de ofensa ao princípio da verdade material. Defende que o processo produtivo envolve os materiais e insumos usados para a manutenção e funcionamento das máquinas e equipamentos da produção, tais como peças, materiais, os créditos lançados a título de despesa com combustível e análise química devem ser observados sob a ótica do conceito de insumo aplicado pelo CARF. O crédito também deve ser estendido às despesas com material para análise clínica, porquanto também claramente destinadas e consumidas no processo produtivo, e segue discorrendo sobre as rubricas que serão tratadas no voto. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Florianópolis julgou improcedente a manifestação de conformidade no acordo nesse processo específico das folhas 174 a 188. Transcrevo a emenda. Insatisfeita com a decisão, a empresa contribuinte apresenta recurso voluntário e aí com os seguintes argumentos. Esses argumentos listados, eles pode ser que diferenciem de um processo para o outro. Então, temos aqui do cerceamento do direito de defesa, do cerceamento do direito de defesa em relação às despesas com ativo imobilizado e energia elétrica, da possibilidade de averiguação do direito creditório, verdade material, do conceito de insumo, do necessário conhecimento do processo produtivo do camarão e a essencialidade dos bens e serviços declarados como insumo e da necessária conversão do feito de diligência, da necessária correção monetária. Em suma, esse é o relatório. Seguindo para o voto, recurso voluntário e tempestivo preenche os pressupostos de requisitos de admissibilidade. Trata-se de processo de ressarcimento do COFINS, com base no artigo 3º da Lei 10.833, referente ao segundo TRI de 2006. Trago o conceito de insumos, no qual todos nós conhecemos, no qual vou me abster de ler. Trago questões processuais, que eu também vou me abster de ler, que também já é de conhecimento do colegiado, e vou para a preliminar. A preliminar do cerceamento do direito de defesa, do cerceamento do direito de defesa em relação às despesas com ativo imobilizado e energia elétrica. O recorrente alega nulidade do acordo por ausência de fundamentação farragosa da despesa do ativo imobilizado. Entendo que não há nulidade por ausência de fundamentação da decisão atacada, de modo que tenha prejudicado o direito de defesa. Isso porque a decisão da fiscalização diz que o ativo imobilizado foi negado por não ser empregado do bem produzido e que a energia elétrica glosada foi de despesa em ligações residenciais. Outro sim, a decisão administrativa teve a fundamentação legal apontada do próprio relatório fiscal, não incorrendo em nenhuma das hipóteses do artigo 59 do decreto 70.235. Transcrevo o artigo 59 dos atos nulos. Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade. Sobre esse ponto, e passo a análise do mérito dessas despesas do ativo e da energia elétrica. Então, feitas essas considerações, passamos agora à análise das alegações recursais, em conjunto com as razões da fiscalização para a negativa do crédito. Dentro desse contexto, cabe mencionar as razões utilizadas pela fiscalização para glosar determinados insumos. Para se efetuar esta análise, emitiu-se o termo de intimação 049 de 2012, nas folhas 52, cobrando-se detalhamento do crédito informado, bem como as notas fiscais e outros documentos que demonstram a composição do mesmo. Em sua resposta, a empresa apresentou planilhas acompanhadas de cópias de notas fiscais de aquisição de bem e comprovante de despesa de energia dos meses de abril, maio e junho de 2006. Verificou-se nas planilhas apresentadas a inclusão indevida de despesa com combustível não empregados no bem produzido, aquisição de ativo material para análise química,
e despesas de energia elétrica em ligações residenciais, valores que foram gozados e excluídos no cômputo apurado que serve de base para a determinação do crédito ressarcível. Não foram apresentados comprovantes relativos a serviço utilizado como insumo, aluguel de máquina e equipamento e outras operações com direito a crédito. Essencialmente, o ativo imobilizado, conforme já mencionado acima sobre a glosa do ativo, o despacho decisório descreve da seguinte forma: verificou-se nas planilhas apresentadas a inclusão indevida de despesas com combustível não empregados no bem produzido, aquisição de ativo, material para análise química e despesa de energia e ligações residenciais. Em sua defesa, em sede de manifesto de conformidade, o contribuinte alegou não saber o motivo da glosa e, ao julgar o recurso da DRJ, acrescentou um tema que as glosas dos valores de aquisições de bens registrados no ativo imobilizado ocorreram dos valores informados na linha 2 da ficha 16 da DACOM. Portanto, em razão de os bens adquiridos não consistirem de insumo, hipótese de crédito prevista no inciso 2 do artigo 3º da 10.637 e da 10.833, diante disso, não há que se falar em nulidade do despacho decisório por falta de motivação em relação à glosa de aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado, hipótese de crédito prevista no inciso 6 do artigo 3º das leis já mencionadas. Crédito cuja base de cálculo deve ser informado na linha 10 da ficha 16 do DACOM, no qual, entretanto, não foi informado nenhum valor. Então, como se vê, a recorrente desconhecia da fundamentação da glosa. A DRJ esclareceu as razões e, assim, o recurso voluntário, por sua vez, alegou em defesa que, nesse sentido, não há razão de ser da manutenção da glosa, não há razão de ser na manutenção da glosa relativa à despesa com aquisição de ativo imobilizado, sob o fundamento utilizado de que a base de cálculo deveria ter sido informada na linha 10. De fato, apesar do possível equívoco cometido pela recorrente, ao preencher o DACOM, a realidade dos fatos demonstra que as despesas foram efetivamente incorridas, tendo em vista os documentos fornecidos. Então, a recorrente reconhece equívoco no preenchimento da DACOM. Contudo, como bem observado a apresentação dos documentos solicitados pelo procedimento fiscal, permite ao julgador a busca da verdade material. Dentro desse contexto fático, entendo que na apuração do crédito deva a fiscalização levar em consideração todo o acervo probatório que solicitou e foi entregue ao contribuinte. Considerando a mudança de entendimento conceitual da matéria, entendo pela adequação da apuração ao que foi decidido pelos tribunais superiores e ratifico na nota C, e é ratificado na nota C da PGFN 63 de 2018. Diante do que consta na jurisprudência e no contexto do conceito de insumo, adotado atualmente pela mais ampla jurisprudência e acima relatado, não cabe mais a aplicação de glosas simplesmente porque as despesas não são empregadas no processo produtivo à luz das INs 247, 404. A despeito dessa despesa, a legislação determina, trago o artigo 3º, inciso 6º. Trago também a decisão, entendimento do CARF nesse sentido, no acordo 3402-17-345, de relatoria do conselheiro Silvio Renan. Sendo assim, as glosas com aquisições de bens registrados no ativo imobilizado para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte deve ser revertida na medida da sua depreciação. É como eu voto para essa rúbrica, presidente. Vamos votar por rúbrica, é melhor, né? Por despesa. Pode ser. Deixa eu pôr um voto aqui. Primeiro ativo imobilizado.
Ativo imobilizado, isso. Ok. Que é a alegação da fiscalização de que não são empregados no processo produtivo. Você está revertendo a goza do ativo imobilizado na medida da depreciação. Okay. Isso. Elcio? Assim, eu acompanho o relator, eu sempre coloco nessas situações assim, no final, observar os demais requisitos da lei, né? Que tem que ser bem que foi tributado, serviço que foi tributado, mas aí fica a critério do. Eu tenho certeza que a fiscalização vai observar isso lá, né? Eu costumo colocar já no início do dispositivo, observado a legislação, em especial artigo 3º da 10.833, 10.637 e demais atos normativos, que aí inclui também a legislação que trata da depreciação. Sim, inclusive está destacado aqui nesse item. Isso. Esse arcabouço legislativo. Ok. Só uma pergunta, presidente, posso fazer uma pergunta? Se for o ativo imobilizado, sim, porque nós estamos já aí agora. Isso. O que tem dentro do ativo imobilizado, nesse caso aqui? É aluguel de máquinas e equipamentos? Não. Não, é aquisição. Aquisição de máquinas e equipamentos? Porque primeiro, antes de ontem, a gente votou que máquinas e equipamentos têm que estar ligadas à produção. Lembra? Sim, inciso 6. É que aqui está aqui, ó, aquisições de ativo imobilizado. Despesa com aquisição. Isso. Então, Mas Foi que você está tentando levantar aqui, o ativo imobilizado é esse aqui. Tem alguma planilha? Que deve ter, né? Olha, Mara, eu estou vendo aqui também, mas se eu lembro, se eu não salvo a gente tá genérico aqui. Ele fala em aquisição de material para análises clínicas e bens destinados ao ativo imobilizado. Mas ele fala aqui, Marco, que isso é material clínico e ativo imobilizado, né? É porque no início mistura outras rúbricas que depois serão tratadas, mas aqui eu tratei só da aquisição de ativo imobilizado, por isso que eu trago, inclusive, o item do recurso da DFJ e depois trago trecho do recurso voluntário, onde a gente vê que trata-se de aquisição de ativo imobilizado simplesmente por uma alteração de linha, por um equívoco de alteração de linha do DACOM, mas além disso, no termo de verificação também foi arguído que se tratava de máquinas e equipamento que não se tratava de máquina e equipamento para produção, segundo o que diz as INs 242 e 404. Ô, Márcio, você não tem o PDF, não? Porque o e-processo, ele não está baixando o PDF. A DRJ ligou o ativo imobilizado por não ser sumo. É bem genérica mesmo. É que nós votamos ontem, como o Pedro lembrou, e máquinas e equipamentos têm que estar vinculados à produção, conforme o que está na lei 10.833. É o inciso 6. Eu até sugeriria para que no dispositivo colocasse, né, aquisição do bem registrado no ativo imobilizado, nos termos do inciso 6, artigo 3º. O que é utilizado na atividade é o 4, né, que é a locação de máquinas e equipamentos. Isso, aí a atividade da empresa. Então, está muito bem definido e distinguido que o 4, os bens, as atividades da empresa não são
está em maior extensão do que as atividades de produção, né? O Márcio colocou o inciso 6, viu, presidente? Tá ok. Tá, voltando na medida da depreciação. A glosa foi genérica, esse é o problema disso aí. Glosa genérica. Porque ele fala que não é insumo. Até de não, ok. A glosa ela pode ser genérica porque ele não é aquele entendimento da DRJ da Receita que não são insumos, com base nas INs nas INs anteriores. E a gente acaba delimitando o seguinte, aquilo que é utilizado na produção. Porque a gente está falando aqui de dinheiro. Bens utilizados, utilizados Está expresso, não sei se a DRJ fiscalização não deu. É verdade. Né? Tá dentro da IN, está expresso. E é por isso que eu trago o inciso 6. Mara, coloquei no grupo. Tá, bom, ativo imobilizado. Então, delimitando aí que são aqueles utilizados nas atividades de produção. Ou de prestação, no caso aqui é produção, não tem atividade de serviço, né? Tá, mas o importante é que está delimitado aí ao que consta do inciso 6 do artigo 3º, e na medida da depreciação. Caiu alguém? 3, 4, 5... Não, Pedro e o Laércio estão sem som. Aqui está caindo um temporal, eu só vou ver se eu estou sozinho aqui, se as janelas estão fechadas, só um minutinho. Vai lá. Eu só deixei agora que está caindo uma temporal aqui. Aqui está começando também. Estava batendo de posto aqui em casa. Ok. Bom, o Elcio já votou nesse item. Mas vamos agora. Só uma dúvida aqui, então, aqui aquela questão do ativo imobilizado, que é qualquer ativo imobilizado? Não, utilizados na produção. Só utilizado na produção. Não é o prédio lá de escritório, não, né? Que eu não dou, não. É porque é engraçado porque foi muito genérico, né, a fiscalização. Engraçado desmembrado isso, né? Bom, Elcio só revendo, votando então com o relator, para conceder reverter as glosas dos bens do ativo imobilizado que são utilizados nas etapas de produção na medida da depreciação. Observar os demais requisitos da lei. Tá, não, observar os demais requisitos eu coloco. Você põe no início, né? Você põe no início. Tá, só um detalhe também. Para mim, se for bem imóvel, não precisa estar aplicado, tem que aplicar nas atividades da empresa, não tem que ser na produção. Então, eu não faço essa diferenciação. É por isso que eu acompanhei o relator sem discriminar nada. Tá. Não, mas ele no voto ele discriminou, né? Ele discriminou o quê? Não, eu não tinha colocado no dispositivo essa... Eu falei, eu reverti na medida só da depreciação. Exato. Eu nesse sentido. Tá, mas eu estou delimitando. Porque a legislação em relação a bem imóvel é só aplicar na atividade da empresa, não vincula a produção.
Essa é a minha divergência com o Elcio, que eu acho que tem que ser... Elcio, vincula assim, é só um caso de locação. Locação que Deixa eu voltar lá, então. Volta lá no 1833, né? Acho que você mesmo falou essa questão, né, que estava expresso no artigo 6º. Edificações e benfeitorias utilizadas para atividades da empresa. É isso mesmo. Mas aqui é máquinas. Aqui é máquinas e equipamentos. Não, eu estava imaginando que era edificação, por isso que eu falei. Se fosse edificação, eu não faria. Não, tá. Então aqui está certo. Máquinas máquina tem que ser aplicada na produção. Utilizada na produção. Máquinas, É. Porque engraçado, porque eu tô olhando aqui, ele fala na DACON não tem isso. É porque realmente o contribuinte se equivocou nas linhas. Ah, tá. Porque nas linhas da DACON de depreciação não tem nada. Tá tudo Justamente, isso está dito aqui, ó. De fato, apesar do possível equívoco cometido pela recorrente ao preencher o DACON, a realidade dos fatos demonstra que as despesas foram efetivamente incorridas, tendo em vista os documentos fornecidos. Tá certo. Esclarecido. Tá, então tá aí. Aquisição de bens registrados no ativo imobilizado, utilizado nas etapas de produção de bens destinados à venda e na medida de sua depreciação. Fechou aí? Leonardo. Acompanhe o relator. Mara. Acompanhe. Laércio. Como que o Elcio está votando? O relator. O relator. Eu estava imaginando que era imóvel, mas é só máquina. Tá. Estou com o relator. Marcos. Acompanha. Você fechou agora. Tá sem voz. Não, eu falei, acompanha o relator. Não, o Pedro tá sem voz. Bom, você também tinha dado uma travada aí também. Eu acompanho. Tá, ok. Eu também estou acompanhando. Então, nesse item, ok. Bens do ativo imobilizado. Energia elétrica? É isso. Agora, primeiro ele lê o voto e decidimos. Vamos à energia. Ainda para o relator estar especificando aí seu voto. Energia elétrica. Depreende-se do relatório fiscal que a glosa da energia elétrica se deu por ser despesa em ligações residenciais, sendo que a energia elétrica comprovadamente utilizada pela empresa foi considerada no cálculo do crédito conforme se verifica nas planilhas apresentadas no relatório fiscal. Sobre o tema, temos as seguintes observações feitas pela DRJ em sede de julgamento da manifestação de conformidade. Em relação às despesas com energia elétrica, a recorrente alega que a energia foi consumida nos estabelecimentos da empresa e que qualquer fatura que faça referência a ligações residenciais que tenha sido encaminhada à fiscalização, assim apenas foi por um mero lapso, não tendo sido efetivamente considerada pela empresa para efeito de seu cálculo. A autoridade fiscal identificou a inclusão de despesas de energia elétrica em ligações residenciais, as quais foram glosadas. Portanto, inócuo é a alegação da recorrente, já que veio desacompanhada da prova de que as despesas de energia em ligações residenciais não integram os valores informados na linha 4 da ficha 16A, da DACON, apesar de constar do demonstrativo apresentado à fiscalização. No recurso voluntário, em sua defesa, alegou: quanto às despesas com energia elétrica, que teriam relação com ligações residenciais, aduz a decisão recorrida que, apesar da recorrente ter informado que qualquer fatura referente à energia em ligações residenciais teria sido encaminhada ao fisco por engano, sem ter sido considerada para efeito de cálculo do crédito, a informação não teria sido acompanhada de prova de que tais despesas não integram os valores da ficha da linha 4, ficha 16. Diante desse contexto, adotando um raciocínio lógico, entendo que, sendo as glosas relativas
a fatura que faça referência a ligações residenciais e considerando que a empresa recorrente alega ter enviado essas faturas por equívoco, não há prejuízo na glosa, já que o envio dos documentos foi um equívoco. Sendo assim, entendo por manter a glosa de energia elétrica em ligações residenciais. Ok. Mas para mim está claro. Não precisa votar isso, não? Acho que quem for contra se manifesta. Então, vamos lá, próximo. Próximo. Então, aqui tem um grupo da possibilidade de averiguação do direito creditório e verdade material. E aí temos a despesa de serviços utilizados como insumos, aluguéis de máquinas e equipamentos e outras operações. Vamos lá. A recorrente argumenta que no que se refere às glosas por ausência de comprovação, deve ser levado em conta para o julgamento o princípio da verdade real, destacando que, conforme se depreende da decisão atacada, a argumentação para o não reconhecimento do direito creditório em favor da recorrente decorre da suposta não comprovação do direito relativo à aquisição de serviço utilizado como insumo, as despesas com aluguel de máquina e equipamentos e outras operações com direito a crédito. Denota-se das afirmações recursais que as glosas reclamadas são as mesmas que a fiscalização mencionou que não foram apresentados comprovantes relativos a serviço utilizado como insumos, aluguéis de máquinas, equipamentos e outras operações com direito a crédito. Nesse contexto, em que pese a recorrente ter apresentado todas as informações fiscais solicitadas à decisão da fiscalização, trata de comprovantes, que induz ser contratos, recibos e notas fiscais. A recorrente não indica ter apresentado esses comprovantes no procedimento de fiscalização e também não os apresentou junto com a manifestação de inconformidade, sendo este o momento adequado para a produção de provas dentro do processo administrativo fiscal. Logo, não se trata da necessidade de análise da busca pela verdade material que o julgador deve utilizar para melhor formar o seu convencimento. Desta forma, ancorado no que já foi tratado no tópico 2, do qual trato das questões processuais, especificamente sobre o ônus da prova, mantenho as glosas relativas a serviços utilizados como insumos, aluguéis de máquinas e equipamentos por ausência de provas. Ok. Alguém contesta que haveria prova no processo em relação a esse item para poder divergir do relator? Não. Então, seguinte, conceito de sub pode colocar, vamos aqui para o combustível. Combustível. No que se refere às despesas com combustível, deve ser revertida a glosa dos combustíveis utilizados no desempenho do processo produtivo, de beneficiamento do camarão e no transporte das matérias-primas e dos insumos. Isso porque entendo pela essencialidade ou relevância dessas despesas dentro da atividade econômica da empresa. Sobre esse tema, a recorrente alega que, deste modo, os combustíveis consumidos nos caminhões e maquinários utilizados no processo produtivo são conceituados como insumos, gerando créditos da COFINS nos termos do artigo 3º da 10.833. Em outro ponto do recurso, a recorrente alega: o mesmo raciocínio se estende até mesmo aos combustíveis utilizados no transporte de pessoas, posto que, considerando que tais pessoas prestem os serviços necessários à produção do camarão e que a empresa se encontra em local distante de locais habitáveis, o não fornecimento do referido transporte impediria a obtenção de qualquer receita pela empresa, estando inviabilizado o seu funcionamento. Entendo que, sendo o combustível consumido nos caminhões e maquinários utilizados no processo produtivo, bem como no transporte de funcionários, cabe o crédito, pois sem estes insumos seria inviável manter tal infraestrutura. Nesse sentido, trago decisão da Câmara Superior.
Acórdão 93.03.009.892. Assim também decidi no Acórdão 32.01.007.023, de julho de 2020. Trago esses precedentes. Logo, as glosas com despesas de combustível utilizadas nos caminhões e maquinários e transporte de funcionário no processo produtivo devem ser revestidas, pois, por serem elas impossível pois sem elas, seria impossível o desenvolvimento da atividade da empresa. Nesse caso, acabou? Sim. Tá. Nesse caso aqui do teu acórdão, eu lembro bem que é no transporte de funcionário para lavoura, né? Foi. É lavoura de cana-de-açúcar. Tá. Foi. Isso mesmo. Uma usina de cana-de-açúcar. Mas no caso aí está discriminado que transporte de pessoal é esse? Pela justificativa da casa das pessoas até a fábrica. Ele fala que eles moram longe da fábrica. Por isso que ele precisa transportar essas pessoas. É diferente. Bem diferente. Presidente. Acho que o presidente travou. Travou. Expulsa ele, será? Ele se expulsou. Em retaliação, porque tá controlando minha fala. Brincadeira. Ele tá controlando sua fala? Ele estava ontem, ele estava nos intervalos, a gente ia bater papo. Mas, ô Márcio, o camarão é só você, né? É verdade, coincidência, né? Coincidência. Coincidência. Nesse não tem larva de camarão, não, né, Márcio? Não. Esse não. Que eu li que não tem não. Esse não tem não. Pelo jeito, lá em Londrina também deve ter ficado feia a coisa. O presidente ter caído, não ter voltado. Ô, Márcio, Oi. eu lembro que esse acordo que você está citando da nossa turma, acho que até de tua relatoria e é da usina da Barra, que você utilizou até como parâmetro o voto que eu proferi. Correto, né? Sim. E lá era o transporte interno. Aqui me parece que não é o interno, né? É o transporte da residência do funcionário até a sede da empresa, né? Estou tentando checar isso aqui, conselheiro. Mas numa parte aí é justamente isso. Que a própria empresa, ela justifica que ela fala até mesmo, aqui, ó, nesse raciocínio, o mesmo raciocínio se estende até mesmo quando se utilizar no transporte de pessoa. Tais pessoas, para serviço necessário à produção, se encontram em um local distante dos locais habitáveis. Então, aqui é para o local de produção, ou seja, Para casa. É de casa para a empresa. Como eu já tinha destacado esse trecho aí também. Tá, exato. E como o Leonardo disse, lá é o interno. Olha, sinceramente, podemos entender que seria das residências, mas isso não tá expresso aqui no processo, não, tá? Não, a recorrente está dizendo. Acho que isso aí não, mas então, enquanto é local distante de locais habitáveis, o não fornecimento do. Então, não está dizendo que é da residência para. Mas local habitável é local de habitação. De quem? Do trabalhador. Eu pressuponho isso aí. Porque, por exemplo, se a gente comparar, como o próprio conselheiro Leonardo trouxe a lembrança lá da usina da Barra. Lá, me parece que é da indústria para a lavoura. Isso. Né?
Aqui, eu também não sei se há um local, né, que esse transporte, literalmente, transporte esse funcionário desse local para esse ponto de produção. Pode-se entender que seja da residência, mas não está expresso, tá? Tá. Pedro, fala. Presidente, por que a gente não baixa esse processo de diligência? Aí vai ter que baixar todos. Até agora eu não vi necessidade. Porque está claro que nós votamos no processo do Leonardo, que era qual o transporte que foi dado ali como uma exceção da unidade fabril para a lavoura. Aqui se confunde a própria produção do camarão com a indústria. Tá? E ele está dizendo que os funcionários se encontram, os locais de habitação deles se encontram longe do local de produção. Para mim, isso aqui é um marco que distingue as duas situações. Então, eu acho que não se aplica, meu entendimento, não se aplica a mesma decisão que demos no caso do Leonardo, no meu entendimento. Tá? Eu acho, então, que dá para se votar. Mas, presidente, é da casa deles até o lugar do camarão. É a mesma coisa que fosse o da floresta, a gente voltou. Da casa. Não, o próprio Leonardo já disse, eu repeti aqui, da unidade fabril para o lugar de cultivo. Lá, lembra que lá se falava em etapas. Você tinha a etapa de produção e a etapa da lavoura, do cultivo. A plantação de cana-de-açúcar, a plantação da cana distante da usina. E o camarão é distante também. Não, distante o que ele traz aqui é que é distante dos locais habitáveis, ou seja, da habitação dos trabalhadores. Ele não está dizendo que o camarão é distante de uma outra unidade fabril, ele está dizendo isso. Eu acho que está muito claro, a gente tem que votar, né? No meio do mar, né? Então, mas é que isso, o camarão, essas fazendas de camarão são em lugares de difícil acesso, né? Não, a questão de ser difícil acesso, uma usina também pode ser, uma madeireira pode ser. Mas ali é o seguinte, onde é o cultivo, também é a produção. E aqui ele não distinguiu, porque o local da geração da matéria-prima do camarão e a sua produção se encontram em locais distantes e distintos. Essa conclusão, por aqui, não dá para se chegar. Tá bom. Eu acho isso. Eu acho que é o seguinte, estão aí os fatos, a questão é votar. Só saber se o Márcio mantém o crédito nessa extensão que ele está dando de o combustível também nesse transporte de pessoal. Vou manter, presidente. Vai manter. Vou manter. Vai, Elcio. Eu voto no seguinte sentido. Eu reconheço o direito ao crédito, mas desde que seja combustível utilizado na produção, seja na produção das máquinas do processo fabril, seja no transporte interno da fábrica até a produção de camarão. O transporte só de pessoas de casa para a fábrica, eu nego. Tá. Então está se negando em relação ao transporte funcionário. Exatamente. Ok. Porque senão a gente teria que dar também para o Vale Transporte, para todas essas coisas, né? Aham. Tá. Leonardo. Presidente, eu vou acompanhar já o meu entendimento exposto em outros processos. Eu estou compreendendo que, no caso específico, em razão da própria recorrente citar que o transporte é que os seus funcionários residem em local habitável distante da empresa,
é um transporte externo. Então, nesta parte, eu nego o provimento e reverto a glosa em relação ao combustível utilizado no transporte de matérias-primas e insumos. Ok. Mara? Só uma observação, o meu voto é no mesmo sentido do Leonardo. Eu acho que eu vou, dependendo aqui da evolução da decisão, separar, deixar o combustível de caminhões e maquinários no item e separar de funcionários, dependendo da decisão. Mara? Eu dou provimento nos maquinários e nego provimento no transporte de funcionários. Tá ok. Laércio? Presidente, Sim. só uma questão de ordem. É que como eu estou gravando, a sua imagem para mim está congelada. A voz está ok, mas a imagem está congelada. Sim. Bom, enquanto se estiver vindo minha voz... Eu não sei se isso tem prejuízo para... Como essa é a gravação que será utilizada pelo CARF? Deixa eu tirar o Wi-Fi do celular, e se não der... Eu acho que quando você caiu e voltou, você diminuiu a qualidade, você não deve ter diminuído a qualidade. Tá? Vamos ver, não lembro. Diminuiu sim. Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu ver. Bom, Mara votou. Próximo, Marcos. Laércio. Desculpa, Laércio. É o Laércio. Bem, compreendo bem o ponto levantado pelo relator, mas eu vou melhor analisar, mas por enquanto sigo a divergência. Tá. Marcos. Então, a própria MLJ faz essa diferenciação, né, do que seria esse combustível, né, utilizado nos veículos para transporte e utilizado em equipamentos em veículos, né, a movimentação de insumos, né. Sim. Então, a minha divergência é no sentido de negar provimento em relação a combustível para transporte de pessoas e dar provimento em relação ao combustível utilizado em máquinas e equipamentos vinculados à produção. Ok. Pedro? O presidente, realmente... Olha, desculpa, conselheiro Pedro, te interromper, é que enquanto que os senhores estão votando, eu fui abrir o processo que a gente julgou lá, citado pelo conselheiro Leonardo, lá da usina. Olha, sinceramente, também lá não fica claro que esse transporte da mão de obra, que assim qualificou lá, que também seria a indústria para a lavoura. Posso depois ler com mais calma, mas estou lendo um trecho aqui. No caso do transporte da mão de obra, manifesta sua essencialidade em todo o processo de plantio, tratos culturais, colheita e industrialização. Além disso, para acompanhamento dos trabalhos nas lavouras, faz-se necessária a fiscalização, em loco. Ele era um processo de cana-de-açúcar? Esse era de cana-de-açúcar. Esse aí é da lavoura. Eu neguei provimento, acho que fui a única que neguei provimento. Pois mas então, é na lavoura, mas aqui está se justificando também que o ambiente industrial é não habitável e que é necessário esse transporte também. Então, para mim, é linear você tratar de uma forma diferente o que foi visto lá. Vou voltar no processo da usina depois, fazer esse exercício para ver se lá estava realmente da indústria para a lavoura ou não se necessariamente da residência. Ok. Houve essa diferenciação, sim, mas eu lembro que nós discutimos muito essa questão. Inclusive, até eu olhei no site da empresa e vi que os ônibus dela eram de transporte de pessoas, não é de transporte de lavoura. Por isso que foi feita essa diferenciação. Sim, transporte de pessoas para a lavoura. Ok, então, bom, vamos... No caso, era ônibus de turismo, não justificava o ônibus de turismo na lavoura. Era ônibus chique, cheio de...
tinha o serviço contratado. O combustível aplicado no transporte é a questão do transporte. Se é o combustível, é o veículo, não interessa. É o transporte. Ok, vai ter que retomar lá, mas Vamos lá. Continuando. Pedro, finaliza o seu voto nesse item? Não, eu entendo que esse gasto de combustível é para a produção. E o caso se assemelha muito. A gente já viu em outros casos de camarão as fotos das fazendas de camarão. Fazenda é um lugar de difícil acesso. Já é conhecido já o setor, eu acompanho o relator. Ok, tá, acompanhou. Então, aí, no caso, foi concedido por unanimidade despesa de combustível utilizado nos caminhões e maquinários. E negado no transporte funcionário do processo produtivo. Vencido no ponto o relator e o conselheiro Pedro. Presidente, só para concluir, o dispositivo consta revertendo a glosa, combustível no transporte de trabalhadores, entre parênteses, mão de obra, dentro das lavouras e da unidade fabril. Mas vamos seguir. Vamos lá. O próximo, nós julgamos combustíveis. Só uma questão de ordem aí. Ô, Márcio, isso aí que você acabou de ler é o quê? É o dispositivo de usinas. Lá da sua decisão. Não é da usina. Não é da decisão. Não é do processo. É lá no outro. É lá no outro. Isso, é lá no outro. Isso. E é o que ficou na ata, tá? Tá. Vamos lá. Material para análise clínica. Esse você está negando, né? Material para análise clínica. Estou mantendo a glosa. Isso, mantendo a glosa. As razões, tá. Então, como esse é o primeiro processo, presidente, não sei se vale relatar, né, os pontos aqui só para... Porque aí depois, mesmo que tenha análise clínica, a gente já vai ter votado, aí fica mais... Agora, o Márcio, eu estou vendo o processo que ele fala da análise clínica, assim. Tem uma tabela aqui enorme que eu vi aqui, que ele fala, quer dizer... Então, vamos ver aqui quais as alegações, né? Porque eu também... Análise clínica, eu até acho que... Vamos deixa eu ver então aqui. Esse processo aqui, aquele seu outro camarada que eu fiz, o declaração de voto, LPI, esse aqui é psicofis, né? Vamos ler para ficar mais claro. Sobre o material para análise clínica, o acordo da DRJ diz que a evidência não gera créditos à aquisição de material para análise clínica e nem de bens a serem registrados no ativo imobilizado. Aí confunde as duas vezes. Não consistem de bens próprios para serem aplicados, consumidos e incorporados diretamente na produção do produto final a ser comercializado. O recurso voluntário alega que, diante do disposto, de acordo com o entendimento firmado pela própria Receita Federal e o CARF, não se admite a negativa do crédito sobre os combustíveis consumidos no maquinário empregado. E aí depois tem uns itens aqui, da mesma forma, tal entendimento se estende à despesa com material para análise clínica, porquanto também claramente destinada a consumidas no processo produtivo. Ocorre que sobre essa despesa, a recorrente não especificou o material utilizado na sua participação no processo produtivo, a qual tipo de análise as despesas são referentes. Não há um detalhamento na despesa demonstrando em que é essencial e relevante ao processo produtivo da atividade fim, e por essa razão a glosa está correta. Foi por esse motivo. Então, é sobre esse ponto, então, que você está questionando, né, Mara? Que você acha, então, que há um detalhamento e que há evidências de essencialidade e relevância no processo produtivo. Na folha 145 desse PDF que você colocou aí, tem a descrição do processo produtivo. Aí lá ele coloca assim, álcool cílico, análise laboratorial. Deve ser esses casos aqui, né? Quer ver aqui, ó, outra coisa aqui. Análise laboratorial, reformas, transporte, filtração, aqui cloroforme e outros, análise laboratorial.
Aí tem um aqui que ele fala aqui, que é análise da larva. Fertilização in vitro. Tratamento das larvas. Material para análise laboratorial do camarão. Depois tem aqui. Eu acho que está bem claro para que é. É a análise sanitária da larva, ponteira com filtro e outros. E essas análises laboratoriais, geralmente a gente dá, né? Pois é. Ainda mais físico. Porque aqui, para mim, é uma coisa clara, não precisa nem muita explicação, ainda mais que ele traz essa tabela, que cada produto e falando onde no processo produtivo que usa. Então, isso daqui, toda a indústria de produto alimentício, principalmente esses de cultivo, eles fazem a análise laboratorial periódica. E aqui olha, fertilização da larva, né? Você vê que são insumos que trazem relevância com essa análise clínica. Ponteira, eu vou divergir. A gente tem vários votos, já teve vários tipos de atividade fabril. Mas aí, presidente, vai ter que delimitar quais são esses itens que estão contemplando, que são contemplados para essa análise clínica. Porque no recurso ficou genérico. Mas ele apresentou uma tabela. Então, essa tabela da Mara, que folha está? 145 do PDF. Então, o que pode mencionar são os materiais de análise clínica listados nas folhas tais. Folha 145 e 146 que ele está colocando aqui. Tem uma outra aqui também que eu vi, que ele está colocando aqui, que está até marcado assim de caneta marca-texto. Qual a página? Deixa eu ver, está mais lá na frente. Esse é um documento que a empresa apresentou, que ela mostra assim, aí parece que a fiscalização veio e marcou com marca-texto, e ela coloca o que é análise clínica, o que é cada material. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Foi um documento apresentado pela empresa, achei, página 58. Ele fala aqui, por exemplo, aqui, ácido muriato, bromide, ivitrogênio, aí depois tem outros aqui, material de análise clínica, depois tem aqui, ponteiro descartável, microtubo, agar, caldo, selenite, tubo cônico. Isso é que eu estou entendendo se fosse a lista que ela apresentou, é o razão dela, no razão aqui, ó. Ele está apresentando as folhas do razão aqui, com o material todo e mostrando essa fiscalização. Outra fiscalização, ele mesmo veio com marca-texto e colocou aqui os que seriam importantes. E do lado ele escreveu material para análise clínica. Pode ir. Aquela página que a gente estava vendo na tabela. Aqui na 56 está o razão. Lá no final tem a tabela que ele coloca no processo 45. Processo produtivo, ele fala cada produto onde que ele usa no processo produtivo. Aqui essa tabela da descrição do processo produtivo que tenha uma tabela de insumo. Só se limitar
Pode limitar o que está escrito nas tabelas 145 e 146, igual o Paulo falou. Tá. Está concordando ou não, relator? Tô concordando. Ok, então está se dando crédito, então, a reversão das glosas em relação aos materiais de análise clínica listados nas folhas 145 e 146. Alguém discorda? Não. Tá. Você quer passar os demais itens? Aí já é necessidade de conversão do efeito de diligência. Eu acho que isso aí não precisa se delongar, está se rejeitando. Correção monetária, aplicação da carga da SUL a CARF 125, também não se aplica. Presidente, Sim. se me permite só uma sugestão, porque talvez esse último item da análise laboratorial se repita em outros processos. Ao invés de colocar as folhas, porque pode variar de processo para processo, não seria interessante colocar conforme tabela anexada pela recorrente, denominada descrição do processo produtivo. Não, pode. Só para facilitar, para depois não ter que ficar conferindo processo por processo qual que é a folha. Listados em tabela. Denominada descrição do processo produtivo. Eu não entendi o que você falou antes. Tabela denominada descrição do processo produtivo. Mas vocês estão concedendo crédito em relação a tudo que está naquela tabela? Que ali tem combustível. Não, o que for análise laboratorial. Só laboratorial. É para o item de análise laboratorial. A tabela chama descrição do processo produtivo? Está na manifestação de conformidade. Tá. Anexa à manifestação de conformidade. O nome é esse mesmo, presidente, descrição do processo produtivo. Ok. Obrigado, bem pensado, né? Então, finalizamos esse, né? Finalizou esse. Então, rejeitou-se as preliminares suscitadas, reverteram-se as glosas, desde que atendidos os requisitos dos parágrafos dos artigos do artigo 3º e legislação pertinente, a matéria exclusivamente em relação a 1. Aquisição de bem registrado relativo imobilizado utilizado na etapa de produção de bem destinado à venda e na medida de sua depreciação. 2. Despesa de combustível utilizado nos caminhões e maquinários. 3. Não. Para aí. Vencidos no ponto os conselheiros Márcio e Pedro, que revertiam também as glosas dos combustíveis utilizados no transporte funcionário do processo produtivo. Então, foi concedido só em relação ao combustível, só 2. O caminhão Só um detalhe. combustível utilizado em caminhões e maquinários, sim. Essa última coisa que você leu aí, que termina com o processo produtivo, você poderia, só o finalzinho, por favor. Vencido Pedro e o relator que revertiu também as glosas dos combustíveis utilizados no transporte de funcionários. Aqui eu copiei o que ele havia, o que o relator havia escrito. Então, utilizado no transporte de funcionários. eu acho que a gente morre aí. Morre aí, não, tá certo. Perfeito. Então, esse é o dispositivo do 192. Isso. E também as despesas com materiais de análise clínica listadas na tabela denominada descrição do processo anexa a MI. O transporte de funcionários
ao local de produção do camarão, né? Ao local de produção. Não fica parecendo que eu vou ter o transporte funcionário normal, não é isso? Não é isso? Aqui no caso é transporte funcionário normal. Não é. É, o contribuinte fala das áreas habitáveis até a fábrica. Até esse também está querendo, ele fala isso. Até o local de camarão, foi o que a gente botou. No momento eu vou fechar as janelas. Tá. Ó, ele põe. Eu vou ler novamente o que está no recurso, transcrito aqui. Então ele fala: combustível utilizado no transporte de pessoas, posto que, considerando que tais pessoas prestam os serviços necessários à produção do camarão e que a empresa se encontra em local distante de locais habitáveis. Ele põe isso. Então é transporte de funcionários até a produção. Não, ele não fala quando. Ele mesmo, no recurso dele, ele fala até a empresa. Mas fala que eles são funcionários da produção. Na produção da fábrica. Então, mas é isso. Pode deixar claro, então, exceto o transporte de funcionários até a empresa. Empresa. Deixa quieto, então. Deixa como o Elcio sugeriu e o voto o Márcio explica. Melhor. Então, olha lá, porque senão compromete o voto de vocês. Até o local de produção. Até o local de produção. Então, tá, contemplou. Porque é o que ele fala. Tais pessoas prestam os serviços necessários à produção do camarão. Isso que é. Não são de funcionários até o local de produção. Aí contemplou. Não pode especificar. Sim. Né? Presidente, coloca no grupo pra gente, por favor. Tá. Que aí vocês estão entendendo que não é. Exato. Até a gente está entendendo que há uma diferença entre o local de produção de camarão para o local de colheita, cultivo de cana-de-açúcar. Então, colheita de cana-de-açúcar até a produção da cana-de-açúcar, existe uma distinção do local de produção do camarão. Sim, eu entendi também que vocês também votaram por falta de maiores esclarecimentos, não é? Está lá, o voto está lá. Perfeito. Vamos fazer 5 minutos. 5 minutos de. Nós tivemos um e-mail da Andréia falando assim que a gente vai ser dispensado do sorteio das horas no seminário. Mas tem que entrar e receber o certificado e. Está com a câmera logada. Cheio as horas. Mas é só para o sorteio, né? É só para o sorteio. Não é que falando que você pode pedir. Mas aí você no sorteio, isso mesmo. É só para o sorteio. A gente vai ter que ficar com a câmera logada, né? Com a câmera aberta. Porque Com a câmera vai aparecer no fundo do telão, pessoal. Só uma questão aqui no trabalho aqui, ficou faltando designar o voto vencedor, porque senão vai dar o mesmo problema da ata da outra vez. É verdade. Esteja com a câmera aberta no dia 24 do 11. Eu ia falar uma piada aqui, mas esqueci que está gravando. Está gravando, Pedro. Não é. Bom, quem já foi designado na sessão? Leonardo já foi, Elcio já foi. Eu acho que está faltando a Mara, não? A Mara, Logo nesse complicado todo, dá um passinho. Não, Mara, é transporte de funcionário. Só nesse item. É só um item, então tá. Só esse transporte. Quem foi discordar da gente, Márcio?
simples, esse caso aí é simples. É o transporte de funcionários? Isso. O voto do Leonardo lá, né, então. Se for o que eu usei, eu não acho que vai servir. Eu entendi. Posso ler o meu dispositivo do Usina da Barra? Vou ler o meu dispositivo. Então, cadê? Combustíveis no transporte de trabalhadores. Abre parênteses. Mão de obra, fecha parênteses. Dentro das lavouras e da unidade fabril. É isso aí. Gente, vamos dar 5 minutinhos e retomamos para, em 15 minutos, matar todos os outros. A gente consegue na sequência, gente? Eu vou te contar, viu? Eu tô... Consegue porque agora a gente só vai entrar na rúbrica que é diferente. Ok, então beleza. Vamos lá, 10 minutinhos, vai, assim a gente se recupera. Gravação finalizada, presidente.